Então, 5, 4, 3, 2. Sejam bem-vindos, está começando mais um Content Podcast, o podcast de gente que marca. Eu sou o seu host, Pedro Mendonça. Então já se inscreve no canal, ativa a notificação para não perder nenhum episódio. Hoje eu tenho uma alegria muito grande de estar com esse cara aqui do meu lado, ele que é empresário, escritor, admiro muito ele. Senhoras e senhores, Gabriel Kanner. Obrigado pelo convite, Pedro. Prazer estar aqui. Prazer é meu, cara. Eu te admiro de verdade. Assim, nas redes sociais, estava te falando aqui antes. E para mim ter você aqui é uma alegria enorme. Pô, muito obrigado. Eu queria começar, Gabriel, falando um pouquinho da sua trajetória e pegando uma citação sua que você colocou e eu achei muito interessante. Eu até salvei ela no meu Instagram, nos meus favoritos aqui. Você colocou assim: minha jornada intelectual por idade. 15, ateu mais comunista. 18, liberal. 25, conservador. 30, católico. Cara, como que foi isso? Sair de ateu mais comunista e agora católico. E católico, cara, que bate mesmo, né? Que fala a verdade. Bom, como é que foi essa minha jornada, Pedro? Eu nasci numa família com boas condições, então não posso reclamar nada do ponto de vista material. Uhum, Sempre tive tudo, estudei em boas escolas, uma boa faculdade e tudo mais. uhum, Só que muitos anos mais tarde eu fui perceber uma lacuna enorme que eu tive na minha formação como criança e adolescente, uhum. que foi uma lacuna espiritual. Meus pais eram católicos de IBGE, então a gente nunca falava sobre Deus em Uhum. casa, nunca falava sobre religião, esse não era um assunto. E aí quando eu cheguei lá com os meus 14, 15 anos, eu comecei a fazer as perguntas que todo mundo se faz em algum momento da vida. Uhum. Por que a gente está aqui? Qual é o sentido da vida? E como eu não tinha uma base religiosa, eu fui descobrir os autores ateus. Aí eu li Richard Dawkins, que escreveu um livro chamado Deus, um Delírio, que foi um dos Sim. ateus mais famosos Sim. aí das últimas Ele décadas. até do Big Four, né? Ele fazia parte. Exatamente. Sam Harris, Christopher Hitchens, Daniel Dennett. Exatamente. Eu fui ler esses caras com 15 anos, e aos 15 anos eu li também o Manifesto Comunista, do Karl Marx. Então você imagina o estrago que fez na Você minha era cabeça. comunista mesmo, né? Então eu virei comunista e ateu numa tacada só. Eu achava que o ponto de vista ateu era o mais racional, o mais lógico. Eu achava que os ateus estavam mais alinhados com a ciência, que é essa visão cientificista, que no fundo é uma religião moderna, né? É uma religião totalmente materialista, onde a pessoa descarta qualquer visão transcendental do mundo e tenta enxergar tudo pelas lentes da ciência. Mas isso é uma loucura completa, porque não tem como você explicar tudo através do método científico. Porque a moral não faz parte do método científico. Se eu te falar, olha, eu acredito que a gente precisa proteger todas as vidas inocentes. Aí você vai falar para mim, como é que você prova isso cientificamente? A gente vai fazer um experimento, né? Para isso, não tem como provar. A moral é algo universal, ligado a uma realidade transcendental. E você falou isso aí, cara, interessante demais. Eu falei com a Ali, que estava aqui agora, e eu falei assim, Ali, moral, quem é moral? Moral é Jesus. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, quem não acredita em Deus, não pode falar em moral. Ela ficou, realmente. Sim. Talvez eu falando, você tá me olhando aí, pô, esse cara é polêmico. Não é assim? Ele é a verdade. E o que ele diz é a verdade. O que tá fora não é verdade. Ou seja, a moral, ele é a moral. Exatamente. E encaixa exatamente nisso que você tá falando. Exatamente. E a moralidade é o conjunto das ações que nos direcionam ao bem. Sim. Né? E o ateu que... Assim, o ateu ele pode até ter valores morais, porque aí o contra-argumento seria, você não precisa de Deus para definir a sua moralidade. Mas o que eles não percebem é que eles estão baseando a moralidade deles na tradição cristã. Sim, exatamente. Então, quando fala não matarás, não cometerás adultério, quer dizer, o cara acha isso errado, mas ele acha que brotou do nada. Não, isso vem da tradição cristã. Exatamente. Então, bom, eu virei ateu nessa época. E sim, nessa época você chegou a... Porque você leu o Manifesto Comunista,
leu alguns livros ali, você chegou vou ler a Bíblia também para saber, ou você nem se interessou? Não, nenhum interesse. Para mim era Uhum. uma loucura completa. Aham. Eu fiquei totalmente impregnado por essas ideias Aham. ateístas. Aham. Então, para mim, a religião era uma ilusão, Uhum. né, que homens fracos usavam como muleta para conseguir encarar a realidade, que é muito Uhum. a visão de Freud, de Uhum. Nietzsche também. Então, tinha essa visão, não tinha nenhum interesse em ler a Bíblia, que é Uhum. uma ignorância completa. Aí, quando eu completei 18 anos, comecei a trabalhar, aí me curei do comunismo, que eu comecei a ver como o mundo real funcionava, comecei a ver as trocas voluntárias entre as pessoas, no trabalho e tudo mais. Agora, para me curar do ateísmo, demorou mais alguns anos. E aí, nessa jornada de crescimento Uhum. intelectual, aí eu comecei a me interessar por Uhum. economia, né? E aí cheguei no liberalismo, Sim. comecei a acreditar na eficiência das empresas privadas, né? Em controlar os gastos públicos, né? Ter eficiência na gestão pública, tudo isso. Só que qual que é o problema do liberalismo? Assim como o ateísmo enxerga tudo do ponto de vista material, e o marxismo também enxerga o mundo do ponto de vista material, o liberalismo também enxerga o mundo do ponto de vista material, puramente econômico. Você fala, tá bom, então se as empresas estiverem indo bem, né, e a economia estiver bem, o mundo vai estar resolvido. E não vai. Vou te jogar uma polêmica aí. Cara, você acha que o liberalismo ele é pior do que o comunismo? Nesse sentido, talvez até espiritual? Porque, pô, tá tudo. O país tá rico, tá tudo certo. Bom, o marxismo é fruto do liberalismo, né? Então, o liberalismo surgiu ali no século XVII. O pai do liberalismo foi John Locke. Quem Uhum. era John Locke? Era um ideólogo do partido Whig na Inglaterra, que era o partido de esquerda. E ele foi contratado por um cara chamado Conde de Shaftesbury para escrever o livro dele, Dois Tratados sobre o Governo, criticando a direita da época, que era o Partido Conservador, os Uhum. Tories. Então, isso muitas pessoas não sabem hoje em dia. Elas falam em liberalismo e se declaram liberais e acham que o liberalismo é uma corrente da direita, mas ele surgiu para ser uma oposição à direita. Então, foi assim que começou. E dessa visão materialista surgiu o marxismo, Uhum. algum tempo depois. Então, eu não sei, eu acho que o marxismo é pior ainda que Uhum. o liberalismo, porque é uma versão mais radical. Uhum. Eu acho que faz mais mal, né, nos países onde foi Sim. implementado, mas nasceu do liberalismo. Então, são dois É males. difícil de dizer, né? Eu quis dizer foi até na questão espiritual mesmo. Porque Sim, na questão econômica tudo certo, ok. Mas sim, e a espiritual? E a da alma? Como que fica? exatamente, exatamente. O marxismo também quer Sim, sim, erradicar sim. completamente, né? A primeira coisa que fazem é acabar com a religião, é matar Acabar com a Deus. família, Fala, ó, destruir a isso não família. existe mais. E é interessante se você perceber países como a Coreia do Norte falam, a Coreia do Norte não tem religião. Mas, na verdade, é um estado extremamente religioso, mas eles têm uma religião civil. O líder lá é um deus, eles fazem estátua para eles, oram para ele. Então, é uma religião civil. Essa história de Estado laico é uma ilusão. Não existe, porque não existe vácuo de valores. Mesmo que você fale que você não tem religião, as pessoas vão, como no caso da Coreia do Norte, orar para algo, acreditar em algo. Esse algo pode ser o Estado, esse algo pode ser uma pessoa, mas tem algo que vai mover as pessoas. E aí, quando falam, a gente tem um Estado laico hoje em dia, isso é uma ilusão, porque não existe lacuna de valores. Se você falar, não, o Estado não pode ser cristão, o Estado vai ser neutro. Tudo bem, mas na prática ele não vai ser neutro. Na prática vão ter outros valores que vão cumprir esse papel, que é o que acontece no Estado moderno. Qual que é essa nova conjunção de valores? É o progressismo. Hoje em dia, Sim, a nova heresia é você ir contra qualquer pauta progressista. sim, totalmente. Então não existe lacuna de valores. E aí você saiu do liberalismo, como que você chegou no catolicismo?
Aí do liberalismo eu fui vendo essas falhas. No liberalismo Uhum. fui me tornando cada vez mais conservador. Uhum. Fui entendendo que os pilares morais são fundamentais. Uhum. Se não existe uma base moral, um arcabouço moral, não adianta a economia estar bem. Primeiro você precisa dos valores bem definidos para que uma sociedade seja minimamente funcional e Uhum. saudável. E com base nisso, a economia pode prosperar. Olha, eu sou totalmente a favor, eu gosto muito de Mises, Escola austríaca. escola austríaca, libertarianismo, mas o Mises, se você ler as 6 lições com atenção, o Mises, ele admite que o sistema que ele propõe só funciona dentro de um arcabouço moral, que sem isso não existe essa livre economia que ele está propondo. Então, isso estando no lugar, os valores morais, lei e ordem numa sociedade, aí sim, eu acredito em total liberdade para os empreendedores tocarem os seus negócios, Sim, pouca claro. intervenção no governo, Uhum. para que as pessoas possam crescer e prosperar. Uhum. Mas então fui me tornando mais conservador, e aí com 28 anos mais ou menos, eu comecei a questionar as minhas premissas ateias. Falei, bom, será que é isso mesmo? Será que Deus não existe? Será que não tem nada a mais aqui no mundo? E o meu caminho de conversão foi através da filosofia. Quando eu comecei a ler filosofia, no começo da filosofia ali, Platão e Aristóteles, primeiro, uma coisa ficou muito clara para mim. Eu comecei a ler esses caras, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Eu falei, bom, esses são alguns dos maiores gênios que já pisaram no mundo. E todos eles argumentam a favor da existência de Deus. E eu estava escutando uns caras que são uns anões intelectuais, e que não tem como você comparar, né? Quando você coloca na balança, o desequilíbrio é muito grande. E quando eu comecei a entender os argumentos que Aristóteles e São Tomás de Aquino, por exemplo, falam a favor da existência de Deus, eu comecei a ver que, mesmo antes da fé, né, da teologia revelada, né, a gente tem a revelação de Deus, mas mesmo antes disso, existe a teologia natural, que é você chegar à conclusão de que Deus existe só observando o Natureza. mundo. Isso é a filosofia, Sim. né? Então, eu comecei a entender que, na verdade, eu fui enganado nos últimos 13, 14 anos da minha vida. Eu achava que a posição mais racional era a do ateísmo, e eu descobri que a posição mais irracional era a do ateísmo, e que a racionalidade e a lógica nos levam à crença de que Deus existe. Aí isso deu um bug na minha Então, cabeça. e aí como é que foi pra você? Tipo, puta, Deus existe agora. Assim, eu sempre imaginei que um processo de conversão acontecia de forma brusca, Aham, né? Que um dia você não acredita em Deus e aí você tem um sinal, uma revelação e você aham. vira um religioso fervoroso do dia para a noite. Eu acho que isso até pode acontecer, as pessoas podem passar por experiências traumáticas, Uhum. ter um acidente, tudo Sim. mais, e passar por um processo de conversão. Mas comigo foi muito aos poucos. Então, o primeiro passo foi me abrir para a possibilidade de que Deus existe. Falei, bom, tá bom, eu não tenho mais certeza de que Deus não existe. E aí, quando você se abre para essa possibilidade, aí é um caminho de busca pela verdade, né? Porque isso é uma coisa que eu não entendia também. Existe uma verdade a respeito do universo, a respeito da realidade. Porque a realidade é uma só. Então precisa existir uma verdade. Não podem existir várias verdades. E que hoje é o tal do relativismo que a gente vai falar um Relativismo. pouquinho mais pra frente. Exatamente. E aí eu comecei a me aprofundar. Foi na época que eu conheci a Martina Sim. também. E ela ajudou nesse processo. Porque o primeiro dia que a gente se conheceu, Aham. a gente ficou conversando durante várias horas e ela começou a falar de mim, começou a falar de Deus para mim. E você tava nesse E eu processo. tava, aí aquilo ficou na minha cabeça. E aí, com o tempo, eu fui me aproximando mais, fui buscando mais a Deus. Uhum. Eu não Aí, tinha feito nada, não tinha feito primeira comunhão na aham. igreja, nada. Aí você, nessa época, você começou a ler Bíblia Aí eu ou fiz o frequentar a igreja? catecismo, Aham. aí fiz primeira comunhão, aí fiz o crisma no final do ano passado. Aí
voltei pra igreja. Eu tinha sido batizado e aí voltei com 31 anos. Então, e ali naquele momento, de fato, né, você conversou com ela, passou a frequentar. Ali você sentiu algo diferente dentro de você? Porque a Bíblia fala assim, Jesus fala, aquele que beber da minha água vai sair rios de águas vivas. Você sentiu isso? É, é Sim. inexplicável. A pessoa que talvez nunca experimentou essa sensação, mas é, é algo que não tem como explicar. Você sentiu isso, mudou a sua percepção de tudo, mudou. Tipo, de repente você teve um encontro de fato com Deus. Sim, você muda a sua percepção em relação a tudo. Uhum, O que foi muito forte pra mim foi a primeira comunhão, aham, né? Na fé católica, para nós, a Eucaristia, você tem ali, em realidade, o corpo, o sangue e divindade de Jesus. uhum. E eu estava tão ansioso para aquele momento, para esse encontro físico com Jesus, eu chorei que nem uma criança na hora que recebi a comunhão pela primeira vez. Então, foi muito forte. E você muda a perspectiva Total, em relação a tudo, total. né? Não tem como. Até alguns meses depois da minha conversão, a gente foi numa festa de carnaval Uhum, aqui em São Paulo. E assim, eu já tinha ido em várias festas uhum. na minha vida de carnaval. E é impressionante. Quando você vai com. Depois de estar convertido, é como se você olhasse de cima tudo que está acontecendo, você não está mais inserido naquele Ali, contexto. você, E você aquilo ali não fala, te pertence mais, né? você fala, meu Deus, eu fui exatamente como essas pessoas. Cara, é desse E a gente jeito, não é aguentou desse ficar lá, a jeito, gente foi é desse embora. jeito. Não tem como, você muda a perspectiva totalmente. E assim, na sua família, o pessoal, eles eram ateus também? Ou eram católicos? Como é que eles viram essa mudança, Não, assim? eles não eram praticantes. É, a minha irmã se converteu Uhum, junto comigo, a gente passou por um processo de formas bem similares. Aí depois a minha outra irmã se converteu, minha mãe começou a se interessar mais pô, também. bacana, bacana. Então, uma coisa vai Pô, puxando a bacana, outra, né? As pessoas bacana. veem como tá fazendo bem para você, as pessoas veem a convicção de que esse é o caminho. Não existem, assim, essa é outra ilusão, né? Todo mundo vive a vida do jeito que quiser, existem vários caminhos para a felicidade. Tem uma frase do Leo Tolstói, de Ana Karenina, um grande escritor russo. A primeira frase do livro é a seguinte: todas as famílias felizes se parecem, mas cada família infeliz é infeliz à sua própria maneira. Isso é muito verdadeiro, porque a gente olha para as famílias felizes e você enxerga um padrão, Padrão, né? exatamente. Elas são unidas, elas vivem em comunhão com Deus, Sim, elas têm filhos, né? Têm sim, uma casa harmônica. sim. E as famílias infelizes, né, que são destroçadas por inúmeras razões, podem ter vários caminhos que levaram essas famílias a chegarem a esse E até ponto. bíblico, ó, bíblico, ó. Casa dividida não subside. Tá na Bíblia. Você falou da sua família, né? Josué 1:9. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, você foi, aí sua irmã foi, Sim, aí depois sua mãe foi. sim, Bíblia. Aí o sim. cara tá olhando, pô, não existe. Olha, tá escrito. Tudo que você tá falando aqui tá na Sim. Bíblia. Tá tudo ali. Tá tudo Então, ali. assim, é real, né? E eu Sim. queria te perguntar, e você fala muito na internet, e eu admiro demais, de verdade, Obrigado. é, sobre a espiritualidade. Depois que isso entrou na sua vida, que te mudou totalmente, o que que você acha, da importância da espiritualidade na construção hoje, da sociedade hoje, cara? Porque hoje, como a gente tá dizendo, né, tudo é relativo. E Sim. não é assim. Nós temos a verdade. A verdade é Cristo. Sim. Ah, mas eu não acredito. Ok, continuo não acreditando. Mas Sim. ele é a verdade. Sim. E hoje tudo é relativo. Não, não acredito e tal. E É. a espiritualidade, ela nos firma. A Bíblia fala que nós ficamos firmados na rocha, né? Que a rocha é Cristo. Sim. E através da sua experiência, qual a importância da espiritualidade no cenário hoje, 2023, cara? Essa questão do relativismo, mesmo antes da gente chegar em Cristo, primeiro a gente tem que introduzir de uma forma mais básica para as Uhum, pessoas. A pessoa fala, a verdade é relativa. Eu falo, bom, 2 mais 2 é 4. Vamos meditar sobre essa uhum, verdade. Isso é relativo? A pessoa vai falar, não. Isso é verdade hoje, isso é verdade daqui 5.000 anos, isso era verdade sempre 10 foi. mil anos atrás.
Porque é óbvio, se eu tenho um copo aqui e eu adiciono outro copo, o resultado vai ser que eu tenho 2 copos. Essa verdade não é relativa. Vamos pensar num triângulo. É relativo de que um triângulo tem 3 lados e que se eu somar os ângulos internos do triângulo, a soma vai ser 180 graus? Isso não é relativo. Então, mesmo quando você começa a entender por essas verdades básicas, quer dizer, isso não é uma questão de opinião. Qual a sua opinião sobre o triângulo? Qual a sua Não existe opinião sobre opinião, né? 2 mais 2 é igual a 4? Não existe opinião. Igual a Então, água, né? É insípida, é inodora, é incolor e acabou. Não tem opinião. exatamente. Então, essas são verdades mais básicas. Agora vamos para algumas um pouco mais complexas. Uhum. É melhor você ser forte do que ser fraco. Essa verdade já dá polêmica em 2023. Muita. Aí vamos falar, não, mas isso é relativo. Tá bom, me fala uma situação em que é melhor você ser fraco do que forte. É melhor você ser corajoso do que covarde. É melhor você ser honesto do que desonesto. Aí vão falar, ah, não, mas tem pessoas desonestas que se dão muito bem. De novo, é uma visão materialista. O que é se dar bem? É ganhar bilhões de reais sendo que você tá com a alma podre e vai pagar na vida eterna? Isso é sucesso? Só se você tiver uma visão totalmente materialista do mundo. Então essas verdades são absolutas. Outra verdade que gera muita polêmica em 2023. Para conceber uma vida humana, você precisa de um homem e de uma mulher. Ponto final. Isso não é relativo. Ponto final. Não tem discussão. E aí, quando a Exatamente. gente fala isso, as pessoas, ah, mas é preconceito. Não, não é preconceito. É uma realidade. É realidade. E aí, até a gente estava falando antes, que eles estão atacando as nossas crianças. Sim. Isso que é o grande problema. A gente tem Sim. problema, a pessoa, a orientação dela, pô, cada um faz o que quiser da vida. Aí, a partir do momento que você implica uma agenda para crianças, que é o que a gente está falando, você relativiza tudo. Não, você é o que Sim. você é o que você quer ser. Como assim? A Exatamente. criança já ela cresce com um sentimento, pô, mas o que eu sou? Você com 15 anos, você começou a questionar a questão, né, da religião, né? Pô, Deus existe, não? Então, será o que ela vai estar questionando? Sim. Então, Sim. o que você pensa desses ataques que eles estão fazendo para as crianças, cara? Porque é bizarro o que eles estão fazendo. Primeiro, eu acho importante entender, Pedro, da onde surgiu isso, né? É sempre fundamental a gente meditar sobre a origem das ideias. Uhum. Sempre que surge alguma coisa, tá acontecendo tal coisa no mundo. Uhum. Tudo tem origem nas ideias. Uhum. Assim, isso é uma coisa que, para mim, foi uma chave de compreensão muito grande, porque durante muito tempo eu acreditei que primeiro eu acreditava que a esfera mais alta de influência e de impacto que existia no mundo era a economia. Aí depois eu descobri que acima da economia existe a política. Eu achava que a política era a esfera mais alta de influência. Uhum. E aí eu descobri que existe algo acima da política e que dita os rumos da política, que é o mundo das ideias. A história humana é a história do debate entre ideias. Em qualquer caso que você quiser pegar, desde a filosofia, quando surgiu a filosofia, 300 anos antes de Cristo, 400 na verdade, Sócrates discutia muito com os sofistas. Quem eram os sofistas? Eram os caras que ensinavam a fazer discurso e não estavam preocupados com a verdade. Eles queriam ensinar a falar bem e convencer as pessoas de que você estava certo. Uhum. E aí a filosofia surgiu como contraponto a isso, justamente para buscar a verdade. Uhum. Então, essa é a história do mundo. E como surgiu, então a gente vê hoje em dia, né, essa pauta tão forte de sexualização das crianças. Onde começou isso? Tem um rapaz no século passado, psicanalista, que ficou conhecido como pai da psicanálise, muito exaltado hoje em dia, inclusive, chamado Sigmund Freud. Durante toda a minha vida escolar, eu sempre escutei falar de Freud como um herói, como um gênio, o cara que trouxe progresso para a humanidade, que descobriu, que fundou a psicanálise, descobriu a teoria do id, ego e superego. Quando eu parei para ler Freud, foram alguns dos textos mais doentios
que eu li na minha vida. O que Freud introduziu? Primeiro na psicologia, de forma geral. Qual que era a visão do mundo antigo? Que o homem precisa buscar a felicidade. Mas a felicidade estava muito mais relacionada a algo maior do que você. Então a felicidade estava relacionada à ideia de que eu preciso me sacrificar por algo maior, pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu trabalho, pela minha comunidade, né? Então vou me entregar por algo maior do que eu, e isso me traz uma sensação de felicidade. Isso me traz uma sensação de propósito. Aí chegou Freud e falou, não, isso é tudo bobagem. Na verdade, a felicidade consiste na busca pelo prazer. E nessa busca pelo prazer, ele começou a dar muita ênfase ao prazer sexual. Isso sem falar outros problemas, que ele tinha problemas sérios com cocaína. Se até pesquisar, tem um texto que ele escreveu chamado Über Coca, quer dizer, sobre a coca em alemão, que ele descreve as experiências dele com cocaína. Então, assim, ele tinha uma vida bastante caótica. E o que ele começou a dizer? As pessoas precisam buscar o prazer para alcançar a felicidade. Ele escreveu um livro chamado 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, onde ele coloca no papel toda essa teoria dele. E nesse livro, é a primeira vez que um pensador começa a olhar para as crianças de uma forma diferente. É a primeira vez que se quebra, inclusive isso está em uma das edições, o cara que escreveu a introdução do livro escreveu isso, então ele estava escrevendo a favor do livro, e ele escreve que esse livro foi o primeiro a tirar a barreira da inocência das crianças. Porque qual que era a teoria de Freud? Que a busca pelo prazer está no centro da natureza humana. Mas olha, ele estava dizendo que isso faz parte da natureza humana e que a busca pelo prazer sexual faz parte da natureza humana. Então, a alegação que ele estava fazendo, para fazer sentido, não poderia começar quando as pessoas começam a ter relação sexual. Porque, senão, ele estaria dizendo que tem uma parte da natureza humana que só começa, sei lá, na adolescência ou na vida adulta. Então, para a teoria dele fazer sentido, ele precisava dizer que essa parte da natureza humana estava presente desde que o bebê nasce. Então, foi aí que surgiu os primeiros indícios da sexualização infantil. Então, ele vai dizer, por exemplo, que a partir dos 3 anos de idade, o bebê já começa a ter impulsos sexuais e desejos sexuais. Ele fala, por exemplo, que quando um bebê mama no peito da mãe e sente uma sensação de prazer ali, de estar saciado, ele compara isso a um adulto tendo um orgasmo. É um negócio bizarro, de embrulhar o estômago. Então, ele escreveu esse livro, só que essa pauta não estava politizada ainda. Algumas décadas mais tarde, veio um grupo na Alemanha que ficou conhecido como a Escola de Frankfurt, que encabeçou a missão de politizar a pauta de sexualização de crianças. Então, a Escola de Frankfurt basicamente fundiu o pensamento de Freud em relação à sexualização com o pensamento de Marx em relação à economia. Então, a Escola de Frankfurt tem um dos principais pensadores, chamado William Reich, que escreveu um livro chamado A Revolução Sexual. Ele defende que a revolução sexual tem que ser uma arma política. Então ele defende que o sexo tem que deixar de ser algo privado, que as pessoas fazem dentro das casas delas, para ser algo público, que pode ser usado como arma política. E aí a sexualidade das pessoas deixou de ser algo íntimo para ser algo exposto, para ser usado como bandeira. Então, depois desse trabalho da Escola de Frankfurt, começaram várias tentativas de incluir essa sexualização nas pautas políticas, e tudo começou a ser sexualizado, né? Então a gente vê hoje em dia essa pauta com tanta força, só que isso começou a ser construído 100 anos atrás. Essas coisas não acontecem de uma hora para outra. Sempre acontecem, de novo, com ideias. É algum pensador que escreveu isso no papel em algum momento, e durante décadas ou séculos
essas ideias começaram a se alastrar até ganharem força na sociedade. Então, eu acho importante falar isso porque a gente tem que entender o que a gente está combatendo. Claro. Né? Quem são os pensadores que a gente está combatendo? Então, hoje em dia, é bizarro o nível que chegou essas pautas. Ideias, você está falando de ideias. Na sua opinião, por que então que a ONU, né, com essa agenda 2030, quer acelerar essa ideia, especificamente nesse assunto? Porque é uma ideia lá de 100 anos. Mas eles querem porque querem colocar goela abaixo que o Ocidente quer sexualizar a criança e ponto final. Por que eles têm esse interesse gigantesco e com essa agenda, como você disse, que é de embrulhar o estômago? Bom, a ONU, não diria que eles não têm as melhores das intenções, né? A ONU está completamente envolvida nisso. O projeto da ONU é um projeto de hegemonia global que vai defender uma pauta para o mundo todo e que vai ser enfiada goela abaixo, independente da soberania dos países. Sim. Todos esses projetos, a União Europeia também, de você criar super organizações internacionais que vão ditar as diretrizes do mundo, isso é chamado normalmente de globalismo. Sim. O que é o globalismo? É a ideia de que a gente vai, em algum momento, conseguir ter um governo mundial que vai direcionar todas essas pautas. Sim. E, claramente, a agenda da ONU é essa. Eu queria ver alguém chegar na ONU e falar que defende a família tradicional e que é contra o aborto. É um careta, né? Seria vai ser, sai daqui. Expulso dali na hora. Então, eles estão totalmente nessa agenda e lançaram um documento agora falando explicitamente dessa pauta que crianças deveriam namorar, alguma coisa nesse sentido. Para elas terem a experiência e ver o que elas são, né? Sim. Como você disse, é algo assim de embrulhar o estômago. E nessa questão de ideias mesmo, hoje tudo é relativo. Por que isso? Por que tudo é relativo? Por que as pessoas não olham como verdade para as coisas com um olhar de verdades absolutas? Por que isso existe hoje? Bom, aí a gente vai ter que tem que se aprofundar. Mas vamos lá que a gente tá com tempo. De novo, da onde surgiu essa ideia do relativismo? Então, o mundo antigo tinha isso de forma muito clara. A verdade existe e faz parte da natureza humana buscar a verdade. Pode ser que a gente nunca consiga apreender completamente a verdade nessa vida. Talvez só na vida eterna a gente vai ter essa unidade com a verdade. Mas faz parte da natureza humana a gente buscar, tentar se aproximar da verdade todos os dias. Sim. E aí, o que aconteceu? Em determinado momento, ali no século XV, XVI mais ou menos, chegou um rapaz chamado Guilherme de Ockham, inventou um negócio chamado nominalismo, que foi o começo do que a gente entende como relativismo hoje. Porque o que os pensadores antigos falavam? Eles falavam que existe uma coisa chamada os universais. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei é do triângulo. Essas características do triângulo, né, que o triângulo tem 3 lados e que a soma dos ângulos internos é 180 graus, isso não está em nenhum triângulo físico, certo? Você não consegue tocar nessa verdade, você só consegue conceber ela com o seu intelecto. Se amanhã todos os triângulos físicos desaparecessem do mundo, ainda existiria essa verdade das características do triângulo, certo? Isso é o que os antigos chamavam de universais. Então, eles diziam que esses universais existem e tudo que existe no mundo físico participa, de alguma forma, desses universais. Então, o homem, por exemplo, é a mesma coisa. Existe uma forma do homem, que é um universal. O homem é de tal jeito, com tais características, e todos nós, homens e mulheres, a gente participa dessa forma do ser humano. Os animais, a mesma coisa, tem as suas formas. Tudo, uma cadeira, tudo que existe no mundo físico participa das formas universais. E quando ela
Quando alguém, por exemplo, eu tenho uma ideia dessa mesa aqui na minha cabeça, Uhum. ela só existe aqui. Na hora que as pessoas trabalham para que ela seja produzida, para Uhum. que ela vire realidade, aí sim ela entra no mundo físico. Uhum. Pois bem, chegou Guilherme de Ockham e falou o seguinte: esse negócio de universais não existe. É tudo Tudo uma balela. balela. Na verdade, a única coisa que existe é a nossa percepção sobre as coisas. Então, não existe um universal dizendo que o triângulo tem 3 lados e a soma dos ângulos internos é 180 graus. A única coisa que existe é que quando eu vejo um triângulo físico, eu somo os ângulos e eu vejo que dá 180 graus. Mas isso é uma percepção minha e é algo que eu descobri olhando o triângulo físico. E não existe nada, não existe uma realidade imaterial que eu não consigo tocar, eu só consigo perceber através do meu intelecto. Então, você imagina a margem que abriu esse pensamento. Porque se os universais não existem, se tudo está baseado na minha percepção do mundo, então a verdade não existe. Quer dizer, a verdade é o que a minha percepção do mundo Exatamente. Para for. cada pessoa é uma verdade. Exatamente. Então, é daí que surgiu. E aí foi ficando, obviamente, cada vez mais radical com o passar do tempo. Cara, e isso que você está falando, hoje, ainda mais com toda essa agenda da ONU e qualquer pessoa que fale contra ou que discorde já é taxado né, de todos os istas possíveis, né? Só que como você mesmo disse, né? As famílias felizes, né? Tem ali, são parecidas, Padrão, né? E aí eu queria saber de questão de valores, né? Depois que você teve essa mudança, qual a importância que você vê nos valores, na construção, não só da família, mas de tudo. Porque se a gente olhando hoje para essa agenda, eles querem destruir a família. E destruindo a família, cara, destruiu tudo. Sim. Agora, se você tem valores sólidos, uma família unida com valores, ali você tem felicidade, ali você prospera, ali, como é que eu vou dizer? As coisas acontecem. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre valores. Bom, os valores são fundamentais, são eles que direcionam a nossa vida no mundo. Então, esses ataques à família foram crescendo ao longo do tempo e você vê vários autores falando de forma explícita que querem, por exemplo, o movimento feminista. Tem uma feminista chamada Shulamith Firestone, que ela escreve claramente que o objetivo do movimento, da revolução feminista, como ela diz, é acabar com a tirania da família biológica. Então, isso foi sendo construído. Só que qual que é o problema? Assim, eu acho que, e isso eu acredito mesmo, cada um vive a vida do jeito que quiser. Sim. Mas existem hábitos que te direcionam ao bem, existem hábitos que te direcionam para o mal. Tem coisas que você vai fazer que vão ser boas para você, que vão melhorar a sua vida, e tem coisas que você vai fazer que vão piorar a sua vida. Eu não faço nenhum julgamento no que a pessoa está fazendo, mas o fato é que tem certas coisas que vai fazer mal para ela. Então, quando as pessoas tentam quebrar esses valores, elas estão tentando quebrar essa rota de buscar o bem. Né? Esses hábitos, os antigos chamavam das virtudes. As virtudes são hábitos que nos direcionam ao bem. E hábitos que nos direcionam ao mal, eles chamavam de vícios. Então, a vida é uma constante batalha entre hábitos bons e hábitos ruins. Não existe perfeição humana. A única coisa que existe é a perfeição divina. Nós somos falhos como seres humanos. Então, a única coisa que existe é um esforço constante para aperfeiçoar a nossa natureza, para crescer, para incentivar e para adquirir cada vez mais hábitos bons e para largar os hábitos ruins. Tem uma analogia que eu gosto muito de Platão num diálogo chamado Fedro, que ele fala o seguinte: a vida de todo mundo é como se fosse uma carruagem. Imagina que você está numa carruagem sendo puxada por 2 cavalos. O cavalo da direita é o cavalo dos prazeres elevados, os prazeres relacionados à honra, à conquista, à vitória. É aquele tipo de prazer que é difícil de conquistar, mas
a hora que você faz um esforço, tem uma entrega para conseguir aquilo, você tem aquela sensação boa de dever cumprido. É o que você sente quando você faz um bom negócio, quando você entrega um bom resultado na sua empresa. Ou mesmo coisas pequenas, como terminar um livro. Caramba, terminei um livro difícil, consegui. Ou mesmo ir para academia quando você está cansado. Você sente aquele prazer de dever cumprido. Uhum. Então, esse é o cavalo da direita, da honra, da conquista e da vitória. O cavalo da esquerda, na nossa carruagem da vida, é o cavalo dos prazeres imediatos. É um prazer que a gente sente quando toma sorvete, quando bebe, quando faz sexo. São os prazeres corporais. Uhum. Né? E a vida de todo mundo é uma eterna tensão entre esses dois prazeres. Mas o que acontece? Se você alimenta mais o cavalo da direita, ele começa a crescer e se robustecer. E ele começa a direcionar mais a sua vida. E a mesma coisa é verdade para o outro cavalo. Se você começa a deixar ele crescer, ele vai tomar as rédeas da sua vida. Então, muitas pessoas confundem isso e elas focam no cavalo da esquerda, da busca pelo prazer. Ah, então eu quero farra, eu quero bebida, eu vou usar droga, porque isso está me trazendo um prazer instantâneo. E elas acham que estão procurando a felicidade ali. Mas, na verdade, elas estão destruindo a vida delas. E olha que interessante que você está falando. O apóstolo Paulo fala isso com outras palavras. Olha o que ele diz: que a gente é carne e espírito. Quando eu alimento o meu espírito, eu não quero a carne. Quando eu alimento a carne, eu rejeito o espírito. A gente é uma luta entre carne e espírito. Exatamente. É basicamente isso que você está falando. Exatamente. E ele fala, olha, a gente tem que alimentar o nosso espírito. E aí a gente fica mais sensível a Deus. Exatamente. Exatamente isso aí que você está falando. Exatamente. Ou seja, cara, cada coisa que você está dizendo, bíblica. Sim. Então, assim, o que eu diria para as pessoas, leem a Bíblia. Sim. Não é? Leem a Bíblia. É real. Sim. Você tá na filosofia e eu falando aqui um pouquinho de Bíblia, que eu lembrei aqui agora, que é Claro, exatamente essa analogia aí. Tá tudo ali. Até eu vi uma palestra recentemente do Jordan Peterson, Sim. em Portugal, e no final perguntaram para ele, se você pudesse ler só um livro pro resto da sua vida, qual seria? E ele respondeu, a Bíblia. Ele falou, toda a nossa história, a história do mundo, e principalmente da cultura ocidental, tá tudo ali. Todas as outras histórias que vieram depois surgiram dali. Então, e um dia eu tava conversando com um amigo e ele tava dizendo, bom, mas é meio ridículo esse negócio da Bíblia, né? E aí eu falei, olha, quando você fala que alguma coisa é ridícula, só tem duas possibilidades. Ou o seu nível intelectual tá muito acima daquele negócio, aquilo é muito básico para você, você fala, esse negócio é ridículo. Ou o seu nível intelectual tá muito abaixo daquilo. No caso das pessoas que falam que a Bíblia é ridícula, é óbvio que o nível intelectual tá muito abaixo, elas não têm nem capacidade de começar a compreender aquilo. Então taxam como ridículo. Como ridículo, né? Desconhecem, né? E tá ali na cara delas. Exatamente. Né? Cara, eu queria mudar um pouquinho de assunto e falar sobre liberdade de expressão. O Ocidente, de maneira geral, tem sofrido muito, né? As Big Techs atacando, principalmente nessa agenda da ONU, tudo 2030, tudo que qualquer pessoa discordar ou falar contra tá sendo banida, né? Tá sendo cancelada nas redes sociais, nos países. Cara, como a gente vai viver nessa próxima década e o que você vislumbra para o Ocidente olhando para essa agenda, cara? Porque basicamente as pessoas têm um pensamento e têm medo de se expressar. Por isso que eu até te falei ali fora, cara, eu te admiro demais, porque você bate pesado. Porque as pessoas hoje têm medo de falar. E isso é no Ocidente. Elas pensam de uma maneira, mas têm medo. Elas estão sendo literalmente banidas. Sim. E os poucos, que a maioria, querendo ou não, o ser humano ele é conservador. O ser humano ele é conservador. Só que a maioria tem medo de falar. Justamente porque essa minoria faz muito barulho. Sim. E essa minoria está ganhando da maioria. Sim. Né? Na narrativa, nas ideias, como você disse. Sim. O que você
pensa, o que que você vê a respeito disso, olhando, né, para a liberdade de expressão? O que em Bom, tese seria um direito das pessoas. sim. Bom, o Ocidente está num claro processo de colapso. Eu acho que é questão de tempo. E o maior exemplo disso é os Estados Unidos, que é o país mais forte do Ocidente. E você vê a divisão que está acontecendo dentro dos Estados Unidos. É um negócio que está chegando num nível. Eu já até vi pessoas propondo deles dividirem o Sim, país. Ah, então sim. O Texas, né, os sair... democratas vão ficar com Nova York e Califórnia. Sim. É claro que isso não vai acontecer, mas esse processo de decadência está se acelerando cada vez mais. Então, eu não vejo saída para o jeito que está. Eu acho Uhum, que vai colapsar, uhum. mas eu acho que a gente precisa ter uma geração de homens e mulheres fortes Sim, com certeza. para conseguir ter uma esperança Uhum, para o futuro, né? Eu traço um paralelo com a queda do Império Romano. sim. Né? Roma foi um dos maiores impérios que já existiu na história. Na época, no seu auge, praticamente 2/3 da população mundial faziam parte do Império Romano. E ele colapsou. Aí as pessoas falam hoje em dia, não, mas é impossível um país colapsar. Fala, qual é a sua referência histórica? Se isso aconteceu já tantas vezes, não tem nenhuma razão para acreditar que não pode acontecer de novo. E se você lê o final do Império Romano, parece que você está lendo exatamente sobre o mundo de hoje. As pessoas começaram a não querer formar família, começaram a não querer ter filho, queriam trabalhar cada vez menos. Roma começou a ficar muito rica com todas as conquistas, então eles recebiam muito ouro e escravo. Então você começou a ter toda uma classe média que não queria mais trabalhar, queria que só os escravos trabalhassem, tinham dinheiro, então o pessoal começou a ficar sedentário, preguiçoso, só queriam saber dos prazeres imediatos, de bebida, festa e tudo mais. Aquela frase, né? Homens fortes criam tempos fáceis, né? Tempos fáceis criam... Como é que é? Desculpa. Homens fortes criam tempos Fácil. fáceis. É, Tempos fáceis criam homens fracos. Homens pois. fracos criam tempos difíceis. Tempos difíceis criam homens fortes. Exatamente, exatamente. E eles começaram a mexer no idioma na época também, no latim, começaram a querer mudar a forma de escrita do latim, que é curioso porque estão fazendo a mesma coisa hoje com a linguagem neutra. né? Ou Então, seja, tá repetindo exatamente, começou a né? crescer muito o número de abortos Uhum. também. E o que aconteceu? O Império colapsou. Quando colapsou, as pessoas naturalmente se voltaram para quem eram os mais sábios na época, que era a igreja. Por isso que as pessoas falam que a igreja não pediu para ascender depois que Roma caiu, mas não tinha ninguém. Eram os caras que estavam estudando, que estavam lendo a Bíblia, então as pessoas naturalmente se voltaram para eles em busca de ordem, em busca de qualquer coisa que não fosse aquilo que fez o império colapsar. Então, acho que a gente precisa formar uma geração de pessoas dispostas a se sacrificar pelo bem comum, dispostas a abandonar essa visão do mundo moderno de busca pelo prazer, porque qual que é, de novo falando de sucesso, né? Qual que é a visão que as pessoas têm de sucesso hoje em dia? É você ter uma vida o mais confortável possível e ter o máximo de prazer possível. Ah, se eu puder me aposentar aos 35 anos, comprar uma casa na Flórida e ficar lá pro resto da vida, eu vou ser um homem bem-sucedido, né? Então a gente precisa quebrar com essa lógica. A gente precisa de pessoas dispostas a se sacrificarem pelo bem comum. Então é isso que eu acho que precisa acontecer. E assim, falando assim de valores, o que você falou, né? O que está acontecendo hoje está se repetindo na história. E aí, se a gente vai falar, olha, para uma sociedade forte, nós precisamos de família. Uhum. E aí, o que eles estão pregando hoje? Não, você não tem que ter filho, você tem que ter dinheiro. Não, porque filho. Exatamente. Filho é Filho é gasto. caro, filho é gasto, filho sai a matéria que eu achei ridículo. Você gasta não sei quanto, 1 milhão. A Bíblia fala o quê? Filho é herança do Senhor. Você tem que ter Sim. filho, cara.
Não Sim. adianta, você tem que ter filho. Sim. Filho não é gasto. Filho é herança de Deus. Você tem que formar família, que é o núcleo. Ali você vai crescer, ali você vai ter princípios e valores. Com esses Sim. princípios e valores, as pessoas vão trabalhar. Com o trabalho, você vai gerar riqueza. Sim. Com a riqueza, o país vai crescer. Ou seja, é uma cadeia. E eles pregam o inverso. Exatamente. Então, assim, a pessoa que fala que o Ocidente não vai colapsar ou que isso é impossível, sinceramente, como você está dizendo, cara, isso já aconteceu na história, eles estão repetindo. Não, e se você pega os países da OCDE, você sabe quantos países estão com a taxa de natalidade o suficiente para manter a população do jeito que está? Cara, não sei, sinceramente. Zero. Zero? Zero. Todos eles estão, a população está caindo, porque as pessoas não têm mais filhos. No Brasil, se a gente seguir com a taxa de natalidade atual, em 2100, que não é tanto tempo na frente, nossa população vai diminuir para 150 milhões de pessoas. E o que acontece quando as pessoas não têm mais filhos? Obviamente, a população envelhece. É um problema gigantesco, né? Problema O Elon gigantesco. Musk até tweetou sobre isso aí. É. E aí tem essa visão, não tem gente demais no mundo. Essa é uma visão completamente errada. Não, Porque é o que você está falando, ó, a população envelhece, não tem filho, quem que é a força de trabalho de um país? São os jovens. Sim. Se as pessoas não têm mais filhos, ou seja, você não tem força de trabalho, a população envelheceu, aposenta. Então, o Estado, em tese, está pagando ali aposentadoria. Se ela tem uma aposentadoria privada, que são poucos, mas esse dinheiro está vindo ali. Você não tem força de trabalho, ou seja, é uma bola de neve. Então você Sim. precisa ter força de trabalho. E o Elon Musk tweetou exatamente isso aí que você está falando. Ele falou assim, olha, o principal problema do Ocidente chama-se taxa de natalidade. E ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Ele é o único que tá falando. E ninguém fala disso. É. E aí a gente vê o contrário, né? Não, filho é gasto. É. Como assim, cara? E por que as pessoas não querem mais ter filho? Porque é difícil. É difícil, dá trabalho. Só que, de novo, tudo que vale a pena na vida dá trabalho, né? E eu até postei uns tempos atrás um vídeo sobre o Leonardo DiCaprio, que ele tinha trocado de namorada, Uhum. né? Até tem aquele gráfico falando que quando a mulher completa 25 anos, ele troca, né? Por uma mais nova. E aí, o que eu falei? Eu acho curioso. Eu peguei o caso dele porque Só pra ilustrar. É só pra ilustrar. Uhum. Mas é curioso alguém que diz defender o planeta, quer salvar. Eu quero salvar o planeta. Mas não quer se comprometer com uma família e com filhos, né? Não quer construir uma família, não quer ter filhos. Por quê? Porque é um compromisso muito real e muito próximo de você. Eu me comprometer com salvar o planeta é muito fácil. Né? Eu quero salvar o planeta, eu Né? quero a queimada na Amazônia. Tá bom, o que ele tem que fazer de sacrifício para defender essa pauta? Tem que pegar um jatinho para Nova York para discursar na ONU. Só que um filho tá ali fazendo cocô na fralda, na sua frente, você tem que trocar, você tem que ajudar a sua esposa. É algo muito próximo de você que tá todos os dias ali do seu lado. E que, se você não atuar, quer dizer, não tem essa possibilidade. Você precisa... é palpável, né? É algo palpável. Ah, vou salvar o planeta. Tá, mas eu vou fazer o quê? Ah, eu vou... Exatamente. Vou jogar água pra acabar... Pra apagar as queimadas. Você vai salvar o planeta assim? Ali não, você tá com seu filho, ali é palpável. Então, o maior bem que a gente pode fazer ao mundo é formar uma família forte, é ter filhos. E as pessoas realmente não querem mais. E tem muito dessa hipocrisia hoje em dia, as pessoas cheias de discursos bonitos, mas você vai ver na prática como é que elas tratam as pessoas que estão na vida delas todos os dias. Como é que tratam a mãe, como é que tratam os funcionários, o porteiro do prédio. A pessoa é simpática, cumprimenta, sabe o nome do porteiro do prédio dela. Às vezes não sabe nem o nome do porteiro, mas fala coisas maravilhosas sobre melhorar o mundo e tudo mais. Não, e assim, parece que hoje, e não quer dizer que a causa é legítima dos animais, etc., mas parece que o animal hoje ele tem mais valor que o ser humano. Sim. Né? Não morre um cachorro, meu Deus, morreu o cachorro. Pô, a gente não quer que morra um cachorro, não é isso? Sim. Mas tem um senso de proporção aí que você tem que colocar na balança.
Exatamente, exatamente. Eu até falei esses dias, eu não sabia que daria tanta polêmica e que era um tema tão sensível, mas eu falei dos pais de pet Ah, e a eu turma vi, ficou eu vi revoltada. você falando. Eu não sabia que era um tema. Pô, eu tenho pet, eu tenho um papagaio e um cachorro. Eu adoro eles, Sim, mas não são meus filhos. claro. Eu vi esse vídeo seu. É. E então tem essa inversão muito grande. Mas por que que as pessoas preferem os animais? Até tem gente que posta foto com um cachorro falando ele é o único que me entende. Mas é óbvio, porque qualquer coisa que você Ele falar te pra ele, ele não questiona. vai. Ele não te questiona, ele não te enche o saco. Porque o animal não pode te decepcionar. O seu cachorro nunca vai te decepcionar. Você pode ficar bravo porque ele fez xixi no tapete, mas você não fica decepcionado com ele. Só quem pode te decepcionar é um ser humano que tem a racionalidade. Que você Sim. espera uma coisa dele e ele faz outra, você fica decepcionado. Mas o animal nunca vai te decepcionar. Então é muito mais fácil Sim. você ter esse convívio com os animais. Então as pessoas estão substituindo o convívio humano, que obviamente é cheio de atritos e conflitos e é difícil. Pensa um casamento. É muito difícil. Sim. É uma construção da vida inteira. Não é fácil. Por isso que a taxa de divórcio está cada vez mais alta. Dobrou nos últimos 40 tem um anos no movimento Brasil. aí, não sei se você tem acompanhado, do pessoal, e isso eu discordo totalmente, sou contra o casamento. E não é nem um movimento que eu falo filosófico. Essa galerinha aí, Red Pill, não sei se você já viu eles falando. De masculinidade, não sei o Ok, quê. isso aí é legal, masculinidade, né? De se cuidar, tudo isso é bacana. Agora, você ser contra o casamento, Mas essa turma tá falando isso? tem uns que falam que é contra o Mas casamento, qual que é a justificativa? que o casamento é uma instituição falida. Como assim, cara? Mas eles sugerem que o homem viva na caça a vida inteira? Pra mim é uma visão, como você disse, é algo. Parece um adolescente. É um Sim. adolescente, cara, que tá falando É isso. porque eu vi alguns conteúdos que chamam de Red Pill que eu Uhum. achei interessante, que falam do homem, Sim, não, né, isso do é papel sim, do homem e sim, tudo mais. sim, isso é interessante. Mas eu percebi que tinha alguma falha ali Sim, sim. Tem na algumas visão coisas, de mundo. tem algumas coisas extremistas que eles falam. Não, o casamento é instituição falida, o casamento é muito caro, e não dá. O casamento é você olhar para rede social, e hoje em dia a oferta de sexo é muito mais fácil por causa da internet. E você fala, putz, de onde que esses caras estão tirando isso, cara? Caramba. Como assim? É. E isso não é nenhum movimento filosófico. Esses caras, eles de fato estão disseminando isso. E pior que acabam influenciando um monte de jovem que assiste esses caras. Geração. Uma geração. E aí, por isso loucura. que é importante, não só o Gabriel Kanner, mas Gabriel Scanners, bater de Sim. frente com esse tipo de ideia. Total. Né? E quando você vê também, por exemplo, mãe de pet. Desculpa, cara, eu também adoro animal, mas um cachorro não é filho. Não, mas agora já tá até ultrapassado mãe de pet. A nova moda agora é mãe de planta. Mãe de planta? Esse Já eu viu? nunca vi. É Sinceramente, mãe de samambaia. Sinceramente, eu nunca vi. Porque o pessoal fala que é mais fácil conversar com as plantas. Ah, não, cara, nunca. Ah, não, cara, que eu... Tá tendo isso também. Eu vou tomar muito hate, você também vai tomar, mas, cara, isso não existe, cara. Sério. Sério, eu não sou pai, mas eu acho assim que não existe algo mais nobre. Você vai ser pai, né? Boa. Eu acho que não existe algo mais nobre do que ter um filho. Quando eu casar, eu já tô falando isso. Minha esposa futura, que já tá vendo aí, é pelo menos 4. Isso aí tem que botar gente boa no mundo. É claro. Acho que não existe algo mais nobre do que você cuidar de um filho. Tem uma frase do Chesterton que eu gosto muito, que ele diz: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Essa frase é fantástica, porque realmente é extraordinário. O extraordinário está na vida simples, na vida familiar, no esforço diário para se sacrificar por aqueles que estão do seu lado. Essa é a beleza da vida. E, cara, eu acho assim... Eu vou tomar hate, mas não tô nem aí. Acho que essa galera que fica postando isso aí, mãe de planta, eu nunca vi. Isso aí eu quero. Manda depois, pra mim lá no Instagram. Esse eu nunca vi. Mãe de planta. Putz. Mãe de planta, mãe de pet. Sinceramente, cara, eu acho que essa galera é frustrada.
Acho que, porque, assim, todo ser humano quer ser pai. Sim, Lá dentro você tem esse desejo. Toda mulher quer ser mãe. sim. E acho que, não sei, por alguma razão não chegou a ter. E aí fica mãe de planta, mãe de pet, mãe disso. Eu acho que é pra mostrar, tipo assim, eu sou feliz do meu jeito. E Sim, na verdade é porque ela tá frustrada ou frustrado porque eu não consegui ter o filho sim. ou filha. Assim, pô, já tenho 31 anos. Direto fico pensando, cara, eu quero ter filho, quero ter filho. Às vezes eu fico pensando, olha, eu sou cristão também, igual você falou. E vou confessar isso aqui. Pô, cara, eu acho que eu vou arrumar uma mulher aí só pra ter um filho. É. Fico pensando. Então, assim, porque eu acho tão nobre ter o filho. Não, mas você vai achar uma mulher, uma Vai chegar. esposa. Vai, no momento certo, no momento de Deus. Quando eu menos estava esperando, minha esposa apareceu. Né? É assim. Então, assim, até quero te perguntar, cara, como é que tem esse momento pra você, né, que vai ser pai agora, em breve? Como é que tem sido? Uma coisa surreal, assim. Acho que se eu ainda não tivesse me convertido, eu teria me convertido agora, porque a vida é um milagre. Uhum. Não tem como explicar de outra forma. Você vê aquele serzinho desde a da concepção, e aí você vai acompanhando nos exames, ele crescendo, assim, sozinho, né? Quer dizer, a gente não interfere no processo e ele vai crescendo e se desenvolvendo e tudo funciona de forma tão perfeita. A gente fala o tempo todo, eu e a Martina, que não. Ela fala que nunca vai se acostumar. Todo dia ela pensa no fato que tem uma pessoa dentro dela e ela não se acostuma com essa ideia. É algo tão Tão inacreditável, poderoso, né? tão poderoso. E o que ela come serve de alimento para essa criança que ela está gestando. Então é um negócio surreal. Eu acompanho os exames e tudo mais, mas acho que o homem demora um pouco mais, né? Falam que o homem só quando Quando pega segura o no bebê no colo, né? colo que entende Uhum. realmente, fala, caramba, agora essa pessoa é totalmente dependente de mim. E vai nascer quando? Nasce no final de agosto. Tá perto então, hein? Já tá quase aí. Cara, e olha pra você ver, eu lembrei, você falou de filho, eu lembrei de um versículo aqui, ó. Olha o versículo que tá na Bíblia. Deus fala, olha, Deus é bom demais, Deus é bom, Deus ama, Deus é bom. Deus fala assim, ainda que uma mãe se esqueça de um filho, ou seja, algo praticamente impossível, ainda que uma mãe se esqueça de um filho, eu, o Senhor, jamais esquecerei de você. Olha aí. Vou repetir, ainda que uma mãe se esqueça de um filho, que é algo muito difícil, eu, o Senhor, jamais esquecerei de você. Sim. Então, ó, gente, lê a Bíblia, por favor. Cara, eu queria mudar de assunto agora e falar da sua empresa, né? Sociedade de Informação Clássica. Você poder falar um pouquinho pra gente. Bom, a empresa que eu comecei esse ano junto com o Guilherme Freire, que é um Sim, cara também acompanho muito. fantástico. E a gente começou ano passado de forma totalmente despretensiosa. A gente começou a fazer um jantar mensal e chamar os amigos para discutir filosofia, história. E aí o negócio começou a crescer. Quando a gente viu, tinha 50, 60 pessoas na sala de casa. As mulheres estavam começando a ficar malucas já de ter que organizar esses jantares, porque era um mês na minha casa, um mês na casa da minha irmã. Uhum. E aí a gente falou, bom, a gente tem que estruturar esse negócio. Uhum. Aí, no primeiro semestre desse ano, a gente montou a primeira turma. Uhum. A gente escolheu esse nome Em Busca da Verdade, que é uma provocação, que é o que está faltando hoje em dia, né? As pessoas têm que... Primeiro para quebrar essa história do relativismo, porque os caras Sim. for relativista e olha o nome Em Busca da Verdade, ele já não quer participar. Passa Fala, longe. não, mas que verdade que vocês estão buscando? E na primeira turma a gente estava esperando 20, 25 pessoas e apareceram 90. Mas e qualquer pessoa pode participar ou é só presencial? Não, tem presencial e online. Uhum. Então, nesse segundo semestre, a gente vai ter 3 turmas presenciais em São Paulo. Estamos abrindo uma turma no Rio. Uhum. E dá Essa para no Rio também é acompanhar. presencial. É presencial. Certo. É presencial. No Rio vai ser uma vez por mês Uhum. o encontro. Em São Paulo, 2 vezes por mês. Uhum. E tá sendo muito bacana. A maioria do público são empresários Uhum. que estão interessados em se aprofundar, né, ter uma vida ordenada, com equilíbrio, ler, estudar.
Então tá sendo E ali realmente muito ali bacana. vocês discutem filosofia, Sim, teologia. tem um programa de Aham. formação, são 8 encontros no Uhum. semestre, Bacana. e cada encontro é um tema diferente. Bacana. Então Não, e bom tá que também faz network ali, né? bastante, bastante. E aí, Então, e aí vocês já pensam, você falou que tem online também? tem online, tem online. A gente faz a transmissão ao Ah, vivo tá, entendi. dos Entendi. episódios, e é um programa de formação Uhum, para empresários, uhum, basicamente. O que a gente enxergou? Que nesse mercado existe uma parte de gestão, né, cursos de gestão, que tem muita gente que faz muito bem, uhum, né, Insper, sim, GV, o próprio G4 do uhum, Thales, que é nosso aluno também no Em Busca. Então, uhum, essa faixa tá bem atendida. uhum. E aí você tem é, um, Uma um lacuna, você tem outro pilar que trabalha com o motivacional, sim. né? Que é os coaches e tudo mais. E a gente enxergou essa lacuna de uma formação realmente integral Uhum, baseado na educação clássica sim. para os empresários. Então a gente estuda os grandes líderes da história. Pô, quem foi Alexandre o Grande? Como é que foram as conquistas dele? Carlos Magno, esse cara fundou a Europa, é o pai da Europa, unificou a França com a Alemanha. Então, que lições a gente consegue extrair desses caras Uhum, para os dias de hoje? A gente tem que se basear nos maiores da história. É um erro a gente achar que nossos pares são apenas os nossos contemporâneos. Ah, então eu vou olhar só para quem vive na mesma época que eu. Isso é um erro, porque a gente pode olhar para os maiores da história. A gente pode ter como pares os maiores da história. Nosso círculo social pode ser os dos maiores gênios com que certeza. já existiram. Se você olha só para sua época, você fica muito restrito. Sim. Então a gente ajuda a abrir a cabeça dos empresários e está sendo muito interessante. Eu vejo que é uma formação muito diferente Uhum. que não existia até então. E aí, como que faz para participar? Vocês têm um site, alguma coisa? Ou É, entra em tá. contato com você? É. Ou ainda tá assim, mais entre seus amigos ou a rede de vocês? Pô, me manda uma mensagem no Instagram. Aham. E tá sendo muito por indicação, Uhum. é, e só que manda uma mensagem lá no Instagram se tiver interesse que a Claro, gente conversa. eu já estou falando publicamente aqui, eu tenho interesse, claro. Eu E eu tô não. falando pro público também, Não, quem sim, tiver claro, você interesse tá falando pro público, né? Então, pessoal, se vocês tiverem interesse, manda lá mensagem pro Gabriel lá no Instagram, manda um direct pra ele lá. É, educação clássica educação e clássica, história, filosofia. bacana, bacana. É, cara, você lançou um livro recentemente, né? Sim. Bússola, Como Navegar a Tempestade Moderna. Eu achei bastante interessante que a bússola tá mirando justamente a cruz, né? Sim. É, fala um pouquinho pra gente, cara, do livro. Bom, o livro começou a surgir depois desse processo de transformação que eu passei nos Uhum, últimos 3 anos. Então, quando eu comecei a ter contato com essas ideias do mundo antigo, quando eu passei a ter contato com a religião, eu passei por uma transformação profunda e tudo na minha vida mudou. uhum, Casei, vou ter filho agora, então minha vida mudou completamente. E aí chegou um determinado momento que eu senti a necessidade de colocar isso no papel. uhum, Então, o livro é um passo a passo de como se guiar em meio a essa tempestade que eu chamo de tempestade moderna, que é uhum, tudo isso que a gente conversou, essa loucura do mundo moderno, esse relativismo. Parece que a gente está vivendo um surto de insanidade uhum. coletivo. Então, Você conta também esse processo seu de conversão? eu Tem no conto, livro? eu conto no livro. Eu conto no livro e eu trago os argumentos racionais a favor da existência de Deus, porque Uhum, eu acho que isso ajuda muito a embasar a fé das pessoas, uhum, porque a fé, é, se você tem esses argumentos, primeiro ela é erigida na razão, uhum, né? Argumentos racionais a favor da existência de Deus. E aí, pô, isso para você chegar na fé, você chegar em Jesus Cristo, fortalece bastante. Então, eu falo de tudo isso uhum, no livro. Começo falando de coisas básicas, como colocar a vida em ordem, arrumar o seu quarto, como fala o Jordan Peterson, né? Antes de querer mudar o mundo, arruma a sua cama uhum, primeiro. A própria postura, né? Muitas pessoas andam com a postura totalmente encurvada. uhum, O aperto de mão é uma coisa que as pessoas negligenciam,
Mas é irritante quando alguém chega pra te cumprimentar olhando pro chão com a mão mole Mole, né? aqui de gelatina. Isso faz diferença na percepção que as pessoas têm de O olho no você. olho também, né? A partir do momento tem que ser olho no olho, com firmeza, você mostrando que tá ali presente Uhum, naquele momento. Então, eu começo falando dessas coisas uhum. mais básicas, eu falo da importância de servir aos outros, né? A gente vive uma época em que se fala muito sobre amor próprio, mas muitas pessoas não percebem que quando elas falam sobre amor próprio, elas estão usando um eufemismo para o egoísmo. Ah, se coloque em primeiro lugar, você é a pessoa mais importante de todas. No fundo, isso é egoísmo. E quando a gente fala de servir aos E eu não outros, sei se você sabe, vou abrir um parênteses aqui, isso é uma doutrina satânica. Não sei se você sabia disso. Acho que é a ah, segunda ou a terceira lei da doutrina do Anton LaVey. Ele fala assim: faça o que está no seu coração. olha aí, Por quê? Deus, ele te dá regras. Satanás não. Ele fala justamente o contrário. Satanás fala o quê? sim, Faça o que está no seu coração. E o que, que a Bíblia diz? O coração do homem é enganoso. E Deus fala, e Deus te dá um monte de regra. exatamente. Então, às vezes as Se pessoas não for só sabem. seguir o seu coração, você só vai fazer besteira. Então, às vezes, isso que você está falando aí, às vezes as pessoas não sabem. Isso é uma doutrina satânica, as pessoas estão seguindo. Ah, não, Pois é, mas é doutrina satânica, isso aí é uma doutrina. olha aí. Faça o que está no seu coração. Aí, às vezes a pessoa não sabe. Então, eu tô te dizendo aqui, ó, faça o que está no seu coração, doutrina satânica. Não sabia É. disso. Mas a diferença do egoísmo para servir aos outros é que servir aos outros são atos de amor, né? No fundo, o que que é o amor? São ações concretas que você faz para as outras pessoas. Mesmo para Deus. Você pode falar que ama a Deus, mas se você não fizer nenhuma ação concreta, se você não orar, se você não tentar se aproximar dele, se você não ler a Bíblia, você não está amando ele. Não. É a mesma coisa com as pessoas na nossa vida. Se você pode falar que ama a sua esposa, seu marido, mas se você não fizer nenhuma ação para ajudar a pessoa, para servir ela, você não está amando ela de verdade. Nem falam de, mas a mulher não tem que servir o homem. Claro que tem que servir. Assim como o homem tem que servir a mulher. Um casamento é isso. Com Se no certeza. casamento nenhum dos dois serve o outro, não Com vai dar certeza. certo. Com certeza. Então, essa vida de serviço aos outros é muito importante. E o amor e o egoísmo são incompatíveis. Eles não se misturam. É como água e óleo. Então, quanto mais você crescer no amor e no serviço às outras pessoas, no amor a Deus, menos egoísta você vai ser. E o contrário é verdadeiro também. Quanto mais egoísta você for, não, só penso nos meus interesses, menos amoroso, menos generoso você vai ser com as outras pessoas. Então, eu falo bastante disso, dessa busca por servir aos outros. E aí vai seguindo Uhum. em vários degraus de maior complexidade. Aí no final eu entro numa parte um pouco mais densa de filosofia, para embasar esses argumentos a favor da existência de Deus. Eu falo sobre a alma. Então eu fiquei bastante contente com o resultado e as pessoas estão gostando também. Estou recebendo feedbacks positivos. Ô, parabéns. Para quem quiser adquirir, tá Tá na na Amazon. Amazon. Só entrar lá na Amazon, procura Bússola na Amazon, vai aparecer lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo, pessoal, na descrição, o link do livro do Gabriel. Gabriel, eu queria te agradecer. E antes eu queria te pedir para deixar uma mensagem pro pessoal. Dentro de tudo isso que a gente conversou, e focado na espiritualidade, porque de tudo que você falou, deu para ver realmente que a virada de chave foi esse momento que você encontrou Deus. E talvez muita gente está assistindo a gente, não acredita, ou está com a fé abalada, ou está com raiva. Que você deixasse uma mensagem para as pessoas nesse sentido. Bom, primeiro, obrigado pelo convite novamente, Pedro. Parabéns pelo projeto. Foi muito boa a nossa conversa. Foi um prazer estar aqui. E a mensagem que eu deixo para vocês que estão assistindo é que eu, como ex-ateu, eu vivi a maior parte da minha vida como ateu e hoje eu sou uma pessoa religiosa. E eu falo com toda a convicção do mundo que não existe vida completa sem
a presença de Deus na sua vida, porque a natureza humana foi feita para buscar a verdade, e a verdade é Deus. Então, uma pessoa que não busca a Deus não está cumprindo todo o seu potencial como ser humano. É a mesma coisa que uma ave que decide que não vai usar suas asas, que decide que não vai voar, vai apenas caminhar. Ela não está usando todo o potencial da sua natureza, daquilo que ela foi feita para fazer. É a mesma coisa. E como a gente sabe que nós fomos feitos para buscar a Deus? Porque através do nosso intelecto, através da nossa racionalidade, a gente consegue perceber e entender que existem coisas universais, como o triângulo, as características do triângulo. A gente consegue perceber que existem coisas eternas e a gente consegue meditar sobre a existência de Deus, a pessoa de Deus, quem é Ele, sobre a realidade do universo. Então, isso está na nossa natureza. Então, faz parte da nossa vida e da nossa natureza buscar a Deus. Sem essa busca, é como se a gente estivesse vivendo amputado, cortando uma parte da nossa natureza. Então, a vida fica muito mais completa, você ganha muito mais sentido na sua vida. E não é apenas por isso, é porque é real, é porque Deus existe. E a hora que você entende isso e começa a tentar se aproximar dele cada vez mais, a quantidade de graças que começam a acontecer na sua vida é algo impressionante. Então, todo homem maduro, na minha opinião, precisa buscar uma vida espiritual e precisa formar uma família e ter filhos. Cara, fantástico o que você falou. Eu teve uma época da minha vida que tive um pouco de, até por certa imaturidade em relação a de sentir e de ter experiência da maneira de que Deus age. Que muitas vezes a gente espera que Deus haja de uma maneira, mas ele vai agir de outra. E Sim, geralmente ele vai agir da maneira inesperada. sim. E você não entende na hora. A gente não entende na hora. Pô, até perdi meu raciocínio aqui. Cara, até perdi o raciocínio, pra te falar. Ah, Jesus, o que eu ia falar? Ai, meu Deus. O jeito que Deus age na nossa vida. Ah, Jesus, eu tenho que lembrar. Vem, vai tirar de mim, não. Ah, enfim, cara, eu queria dizer o seguinte, que Deus age de maneira inesperada. A gente, assim, cara, depois até a gente pode cortar isso se estiver errado. Mas eu tenho que lembrar isso, tenho que falar. Teve um momento da minha vida, enfim, talvez eu vou falando e vou lembrar, que por não entender o jeito que Deus agia, comecei a ter um pouco de raiva, sabe? Ah, lembrei. E de Deus dentro de mim, no meu coração. Mas Deus estava agindo, mas não da maneira que eu esperava. E, e depois que eu fui entendendo as coisas, as peças começaram a se encaixar, comecei a refletir muito nisso. E hoje eu penso que a pessoa que ela não acredita em Deus, e se você não acredita em Deus, pô, tá tudo certo. Mas para mim, Pedro, na minha opinião, a pessoa que não acredita em Deus ou que não tem uma vida com o Altíssimo, ele tá correndo atrás do vento. E Sim, eu refleti muito depois de algumas coisas que aconteceram comigo nesse período. A pessoa tá literalmente correndo atrás do vento. Porque no final de tudo, nós vamos para a vida eterna. Então, se você não busca isso, você tá correndo atrás do vento. sim, Você acorda, você vai trabalhar, você quer dinheiro, outro dia você vai acordar de novo, você tá correndo atrás do vento. Porque sim, não tem valor real. sim, E o valor real é a eternidade. exatamente. Então, assim, você falou isso e eu lembrei disso. E a gente só começa a entender a vida quando a gente deixa de buscar as coisas passageiras e passa a buscar as coisas eternas. Perfeitamente. E o apóstolo Pedro fala, né? Senhor, para onde irei? Só tu tem as palavras de vida eterna. É isso, corre atrás do vento. O Hum, Senhor, ele tá falando com o próprio Deus. sim.
Para onde eu vou, Senhor? Se só tu tem as palavras de vida eterna. Ou seja, não existe. Se o Senhor estiver aqui, onde a gente está, nesse estúdio aqui, é aqui que eu quero estar. O Senhor está lá na China, é lá que eu quero estar. Então, assim, o céu onde é o céu? O céu onde é Cristo está. Sim. Então, pô, é lindo demais, cara. Leia a Bíblia. Gabriel, obrigado, cara. Foi bom demais. Eu te admiro muito mesmo. Te sigo faz um tempo. Acho que você é um cara muito corajoso, bate pesado. Continua assim, cara. Continua assim. Muito, muito feliz de ter você aqui. Obrigado. Obrigado, Pedro. Foi um prazer. Adorei nossa conversa. Obrigado pelo convite. Pessoal, eu vou deixar todos os links aqui do livro do Gabriel, rede social do Gabriel para você poder seguir. Se inscreve no canal, notificação, like, todo aquele processo do YouTube. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo episódio.